Anos depois, uma árvore que ele plantou traz uma revelação transformadora e impactante. Lucas sempre foi um homem simples. Ele implantou uma pequena semente de carvalho no coração de um antigo pomar na sua vila, um lugar esquecido pelo tempo, onde os rumores de histórias antigas ainda pairavam no ar. Anos se passaram, e aquela semente viu uma majestosa árvore, com ramos grossos que alcançavam o céu e raízes profundas que pareciam sussurrar segredos. Mas Lucas sentia que sua vida estava estagnada. Todos os dias eram iguais, rotina sem fim. Em um dia ensolarado, enquanto o sol brilhava intensamente no azul do céu, Lucas encontrou uma carta misteriosa em sua porta. O papel amarelado e amassado parecia ter viajado por décadas antes de chegar até ele. O que poderia ser? Ele abriu com hesitação, e logo as palavras dançaram diante de seus olhos. A semente que você plantou não é apenas uma árvore. Um frio na barriga tomou conta de Lucas. O que tudo aquilo queria dizer? Lembrou-se do dia em que plantou a semente, embalado pela esperança de que algo grandioso cresceria dela, assim como ele desejava florescer em sua vida. Medos antigos começaram a surgir, as inseguranças, os amores perdidos, os sonhos abandonados. Você poderia imaginar como uma simples árvore poderia estar atrelada a tudo isso? Ao caminhar até o carvalho, a brisa suave acariciou seu rosto. Ele encostou a mão na casca rugosa e uma onda de emoções invadiu seu ser. Lembrou-se de risadas de crianças correndo ao seu redor e de promessas sussurradas ao seu amor, que agora estava longe. Os rostos dos moradores da vila começaram a surgir em sua mente como fantasmas do passado, cada um deles com suas histórias entrelaçadas como as folhas da árvore. Ele precisava descobrir a verdade. A cada visita ao carvalho, o sentimento de que as respostas estavam na conexão com as pessoas da vila crescia. Conheceu Dona Clara, que sempre oferecia um sorriso e um pão fresco. Um dia, enquanto conversavam, ela mencionou como os antigos moradores já tinham contado sobre uma árvore mágica que poderia revelar segredos. Lucas ficou encantado, mas inseguros questionamentos começaram a surgir. E se tudo isso for apenas uma coincidência? Um certo jovem, Miguel, abordou Lucas, trazendo um novo dilema. Lucas, você sabia que há rumores de que o carvalho é um símbolo de renascimento? Muitos acreditam que ele é capaz de mudar o destino de quem se conecta com ele. Lucas sentiu péssimo aperto no peito. O que ele realmente estava buscando? A tensão aumentava e um novo mistério se desenhava. Se aquelas histórias eram verdade e se o carvalho realmente guardava um poder intenso, como isso afetaria sua vida e a dos que amava? As dúvidas proliferavam, mas algo dentro dele começou a arder. Algo iminente estava por vir. O que a majestosa árvore ainda guardava? A cada dia, a revelação parecia mais próxima, tecida nas histórias das pessoas à sua volta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ele olhou para a árvore uma última vez naquele dia, e as ranhuras na casca pareciam mais profundas do que nunca. Algo iminente estava por vir. O que a majestosa árvore ainda guardava? A resposta estava sendo tecida nas histórias das pessoas e nas sombras do passado. Foi então que um grito ecoou pela vila. Um alvoroço.
Lucas, desconcertado, virou-se. O som vinha do centro da praça. O coração acelerou, quase saltando do peito. Ele correu, a brisa lhe atravessando o rosto. Gente se aglomerava, olhos arregalados, murmurando. Ao se aproximar, o que viu paralisou seu corpo. Dona Clara estava caída, pálida como a névoa da manhã. As mãos dela se contorciam e uma jovem com um semblante pálido tentava reanimá-la, desesperada. Alguém chamou o médico! Alguém gritou. A multidão estava em choque. Lucas sentiu um nó na garganta. A imagem da mulher calorosa, sempre sorridente, agora em agonia, era insuportável. No meio do tumulto, seus olhos foram atraídos por Miguel, que olhava para a cena com uma mistura de horror e compreensão. Ela não pode morrer. Lucas gritou, mas sua voz era um sussurro. A agonia de todos ali era palpável. O pânico começou a substituir a curiosidade. O carvalho, que antes parecia mágico, agora se tornava um símbolo de incerteza. O sofrimento de Dona Clara era um lembrete cruel de que as coisas podiam desmoronar a qualquer momento. Mas o que realmente o abalou foi o instante em que ele viu a jovem ao lado de Clara. Seu rosto era igual ao de uma mulher que ele conheceu do passado. A lembrança veio como um relâmpago. Seu primeiro amor, Elisa. Ela tinha desaparecido muitos anos atrás, sem deixar rastro. Uma dor cortante reinou em seu coração. A jovem parecia um espelho. Olhares que cruzavam e o entendimento silencioso, uma conexão que desafiava o tempo. Não pode ser, ele sussurrou. A movimentação ao redor continuou. Médicos chegaram, mas tudo parecia desfocado para Lucas. Ele estava paralisado por perguntas. Como a filha daquela mulher que ele conhecia. A jovem se virou, e os olhos dela brilharam com lágrimas, mas também com uma determinação feroz. Ela tem um segredo, algo sobre o carvalho, sobre você. O alvoroço em torno dele se intensificou, mas o que Lucas escutou parecia distante. Seu coração disparava e dúvidas engalfinhavam sua mente. Que segredo poderia ser esse? O que Dona Clara e aquela mulher tinham a ver com sua vida? A jovem, propagando uma aura de mistério e urgência, se aproximou mais. Lucas, você precisa entender. Se não agirmos agora, será tarde demais. E ali, em meio ao caos, Lucas sentiu um aperto no peito que fez sua respiração falhar. O que significava tudo aquilo? O que mais a árvore guardava? O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Grito de alarmes ainda ecoando ao fundo, ele olhou para a árvore. Uma revelação profunda e angustiante estava à espreita. Uma conexão entre passado e presente que poderia sacudir os alicerces de sua própria identidade. O mundo ao seu redor se desvanecia, e uma nova realidade estava se formando. E, acima de tudo, era impossível ignorar a sensação de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Lucas olhou para a árvore, o coração acelerado. A jovem ao lado de Dona Clara tinha algo a dizer. Se não agirmos agora, será tarde demais. As palavras dela ecoaram na mente dele, e ele sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão urgente? Os médicos chegaram, mas Lucas mal percebeu. Ele estava paralisado, absorvendo tudo. O que aquela jovem sabia? Enquanto a multidão falava sobre o estado de Dona Clara, ele se aproximou, quase instintivamente. "Quem é você?" perguntou, tentando conter a ansiedade na voz. A jovem, com o rosto pálido e os olhos lacrimejantes, hesitou. Eu sou a filha de Elisa", ela revelou. As palavras saindo às pressas, como se aquele fosse um segredo sufocante. "Minha mãe era amiga de Dona Clara, e ela sempre me falou sobre você." Lucas sentiu o mundo girar. Elisa, sua primeira paixão, desaparecida muitos anos atrás. A lembrança dela o tinha acompanhado por toda a vida. E agora, de repente, ela voltava à sua realidade, ligada a essa estranha. "O que você quer dizer com isso?" A mente dele fervilhava de perguntas. Ela nunca me contou tudo. Mas Lucas,
A árvore, ela carrega uma história antiga. Dizem que quem se conecta com ela pode descobrir verdades escondidas. Eu vim buscar a sua ajuda. Uma explosão de emoções invadiu Lucas. Mas como você pode saber disso? Como você? As palavras saíam confusas. A cada nova revelação, um novo abalo em seu. O que aconteceu com ela? O olhar da jovem era cintilante, cheio de dor e esperança. Elisa não desapareceu por escolha dela. Ela foi forçada a se distanciar, especialmente por causa de um segredo que a árvore sabe. As palavras da jovem eram como chamas, queimando as dúvidas que Lucas guardava por tanto tempo. Ele se lembrou de momentos passados, de amores e promessas, e de dores que ele nunca havia superado. O que você sabe sobre minha mãe? Lucas perguntou, ansioso. A conexão parecia mais intensa a cada instante. Você não entende. Elisa e a árvore estão entrelaçadas. Se a verdade sobre elas não for revelada, algo muito pior pode acontecer. O tom dela era sério, a urgência crescente. É por isso que precisamos agir. No fundo, Lucas sentia um giro de angústia e esperança, mas ainda havia aquela sombra de incerteza. A multidão começava a se dispersar, os médicos tentando estabilizar Dona Clara. E então, de repente, um grito rompeu a confusão. É ela! A árvore! Alguém gritou. As folhas de carvalho começaram a brilhar, uma luz dourada irradiando entre suas folhas. Todos interromperam o que estavam fazendo. Os feixes de luz pareciam dançar, e um sussurro veio do coração da árvore, como se ela estivesse falando. Lucas. O que está acontecendo? Perguntou Miguel com olhos arregalados. Não sei, Lucas respondeu, a cabeça rodando com tudo o que tinha acabado de ouvir. A árvore não era só um símbolo, é um portal para segredos antigos, a conexão entre seu passado e seu futuro. Você tem que escolher, Lucas. Podemos descobrir a verdade, mas precisamos da sua coragem, disse a jovem, a voz tremendo de expectativa. E então, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir, um trovão ecoou, e a luz da árvore brilhava intensamente. No meio da confusão, a cena mudou drástica e rapidamente. A jovem estendeu a mão e uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. Ele se virou e viu Dona Clara, agora mais pálida do que nunca, murmurar: a verdade tem um preço. O tempo pareceu parar, o ar ficou pesado, e a revelação estava prestes a se desenrolar em suas vidas. Lucas sentiu que tudo poderia mudar novamente, desta vez para sempre. O que a árvore realmente escondia? E qual era a verdadeira conexão entre sua vida, Elisa e a jovem à sua frente? Ele sabia que tinha que agir, mas a dúvida e o medo o paralisavam. E ali, no cerne do caos, a história ganhava uma nova dimensão. O que mais eles estavam prestes a descobrir? O mundo ao redor pareceu parar. Lucas sentiu a luz da árvore envolvendo-o, pulsando uma energia que ele nunca havia experimentado. Os olhares da multidão se concentravam nele, e a urgência da jovem só aumentava. Precisamos agir, agora, ela repetiu. Mas o que ele deveria fazer? A confusão martelava na cabeça. Dona Clara, semiconsciente, parecia ressoar com a árvore. Seu olhar se fixou em Lucas, e essa conexão se intensificou. O coração de Lucas começou a disparar, e seu instinto o mandou dar um passo à frente, em direção à árvore. E neste instante tudo se transformou. Um vento forte soprou, fazendo as folhas balançarem freneticamente. A luz dourada se intensificou, e Lucas sentiu algo dentro dele se agitar. Elisa! Ele gritou sem pensar, como se as palavras tivessem poder. Um estrondo atingiu o chão sob seus pés.
A jovem estendeu a mão para ele, mas de repente, um grito ecoou de Dona Clara. Todos se viraram. A mulher estava de olhos arregalados, como se visse algo que ninguém mais conseguia enxergar. "O que você fez, Lucas?" Ela sussurrou sem força, e depois com uma voz que reverberava como um sino. "Você não pode fazer isso. A verdade." E antes que alguém pudesse reagir, a visão de Clara começou a se distorcer. Uma sombra se ergueu ao redor dela, e Lucas ficou paralisado. O brilho da árvore parecia escurecer, como se toda a vida estivesse sendo drenada. Algo muito profundo e perturbador estava acontecendo. "Lucas!" gritou a jovem, a expressão desesperada. "Você precisa se afastar." Mas ele não conseguia mover um músculo. Era como se uma força invisível o mantivesse preso. Então, em um piscar de olhos, a jovem se tornou muito mais intensa. Seu olhar agora carregava aquele mesmo brilho dourado da árvore. "A verdade sobre sua mãe, sobre Elisa, é que ela não é apenas uma memória. Ela está viva, Lucas, e está conectada a esta árvore de uma maneira que você não pode imaginar." O silêncio de choque tomou conta da praça. Ninguém ousou respirar. "O que você quer dizer?" Lucas mal conseguiu articular, os sentimentos misturados de confusão e esperança sufocando sua razão. As palavras da jovem fluíram como um rio. "Elisa não desapareceu. Ela foi forçada a se afastar para proteger você, e essa árvore é a chave. Ela guarda a verdade de uma escolha, Lucas. Uma escolha que afetou toda uma geração." Ele nunca tinha duvidado do amor que sentiu por Elisa. A ideia de estar tão próximo de saber a verdade o enchia de emoção. Mas essa verdade poderia também trazer dor. E uma sombra de medo se impôs sobre ele. Naquele momento, Dona Clara, com a mão trêmula, começou a segurar a raiz exposta da árvore. E então, algo extraordinário aconteceu. A luz dourada disparou, e Clara, entre sussurros, começou a dizer o que ninguém esperava. "Vá, Lucas. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde." Ela então fechou os olhos, e a luz se converteu em uma onda imensa, varrendo a praça. Uma força arrastou Lucas e todos os outros, e o ar se encheu de um som, como se a própria árvore estivesse gritando uma advertência. E naquele instante, tudo se apagou. As luzes do carvalho, o murmúrio da multidão, a presença de Dona Clara e a jovem. Somente um eco persistente da revelação e da expectativa no ar. E Lucas, perdido em um vazio, pensou na verdade que estava prestes a descobrir. Mas agora, ao invés de respostas, ele só tinha perguntas. O que tinha sido essa luz? Isso foi um aviso ou uma maldição? Ele sentindo a realidade escorregando por entre os dedos, na incerteza de uma vida que se tornava um labirinto de segredos e revelações. Agora, onde está a verdade? Ele perguntou em voz alta, mas apenas o silêncio lhe respondeu. Lucas sentiu o vazio se expandir ao seu redor. A luz da árvore piscou, sinalizando algo profundo e perturbador. Ele precisava entender, mas antes que pudesse processar a revelação, um novo grito ecoou pela praça, uma voz masculina, cortante como vidro quebrado. "Lucas, cuidado!" Miguel gritou, apontando para Dona Clara. O olhar da velha mulher estava fixo na árvore, um brilho que misturava pavor e frustrações antigas. Clara, lutando para se levantar, soltou as mãos da raiz da árvore como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Ao tocar o chão, a luz ofensiva se intensificou e uma sombra grotesca tomou forma atrás dela. "É a verdade! A verdade me pertence!" Dona Clara gritou com uma fúria que surpreendeu a todos. A voz dela mudara. Agora parecia mais jovem, quase como se estivesse repleta de poder.
Eu sei o que a árvore esconde. Não deixe que ela te engane. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido ansioso. Os rostos confundidos refletiam medo e incredulidade. O ar estava pesado de expectativa, e Lucas sentiu a adrenalina subir. O que era aquela árvore? O que era aquele poder que ela aparentemente detinha sobre as pessoas? Dona Clara, o que você está dizendo? Lucas tentou entender, o coração acelerado. Mas as palavras dela começaram a fluir rapidamente como uma torrente. Você não sabe nada, Lucas. A expressão dela se transformou. Seu rosto parecia jovem, mas ao mesmo tempo preenchido com a dor de anos. Elisa não é apenas sua paixão perdida. Ela é a chave, a árvore. Ela guarda o que eu fiz. Eu protegi esse segredo por tanto tempo e agora não posso esconder mais. A sensação de choque o atingiu. O quê? Que segredo? Antes que pudesse perguntar, uma visão, uma sequência de flashes começou a surgir em sua mente. Lembranças que não eram suas. Ele viu Dona Clara, mas não como a figura idosa que conhecia. Ela era jovem, cheia de vida, de pé ao lado de uma árvore vibrante, com Elisa, radiante ao seu lado. Lucas conseguiu sentir a ânsia entre elas, como um laço de mistério. Mas o que era tudo isso? E então uma voz sussurrou para ele. Você precisa aumentar a conexão, Lucas, com a árvore e com as pessoas ao seu redor. A jovem ao lado de Dona Clara, o semblante determinado, começou a se mover lentamente em direção a ele. Você precisa se lembrar do que foi perdido. Ele olhou em volta, tentando entender. Mas uma onda de energia percorreu o ambiente, e algo mudou. De repente, uma maré escura irrompeu pela praça. Como se um véu estivesse sendo levantado. As manifestações da árvore começaram a pulsar em uma cadência frenética, revelando imagens. Pessoas, rostos, segredos. Lucas viu Miguel. Então ele viu a jovem e um novo rosto apareceu. Um homem forte, de cabelos escuros. Ele se sentia familiar, como uma sombra dos seus próprios parentes. O olhar do homem se voltou para ele e Lucas sentiu um nó na garganta. É ele? Perguntou inquieto. Quem é? Ele é seu pai, Lucas, a jovem revelou com a voz tremendo. O homem que foi forçado a deixar a vila para proteger sua mãe e você. Ele nunca quis te deixar. A revelação impactou como uma explosão. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Meu pai? Como assim? O sangue gelou em suas veias. Ele está vivo? Sim, ele está. E a árvore guarda a verdade sobre o que aconteceu. A conexão entre vocês é mais profunda do que você pensa. É um ciclo que precisa ser fechado. O passado parecia enredar-se de forma inexplicável no presente. A conexão com a árvore, com Elisa e agora com seu pai. Tudo parecia um grande emaranhado de dor e revelações. E enquanto as luzes piscavam e o caos crescia, a mente de Lucas estava repleta de perguntas. Se o que a jovem dizia era verdade, se ele tinha um pai, onde ele estaria agora? E o que mais ele ainda não sabia? Lucas, a verdade precisa ser revelada. Não temos tempo. A jovem implorou, puxando-o em direção à árvore. O mistério estava mais vivo do que nunca. E o que era para ser um simples dia na vila, agora tornara-se um labirinto de segredos, onde a dor e a esperança dançavam juntas em meio à sombra de um carvalho. E ali, na bifurcação dos destinos, Lucas sentiu que a jornada apenas começava. O que mais estava por vir? Que outros segredos se ocultavam atrás da luz? Lucas sentiu o vazio se expandir ao seu redor. A luz da árvore piscou e ele queria entender, mas uma nova voz ecoou na sua mente. A verdade pode ser mais sombria do que imagina. O ar ficou denso e ele sabia que não poderia mudar o que estava prestes a acontecer.
A jovem olhou para a árvore, então para Lucas. Você precisa confiar em mim, disse ela, sua voz trêmula, mas determinada. Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz e sombra emanou da árvore. As folhas brilhavam intensamente, como se estivessem se agitando em uma tempestade de secretas revelações. Dona Clara, agora com uma expressão intensa, olhou para o tronco da árvore, como se estivesse fazendo uma conexão profunda. Lucas, a verdade é um fardo, mas precisa ser carregado, ela disse, sua voz soando distante, como se estivesse ecoando de um tempo que não era mais o seu. Não quero que você carregue isso sozinho. A multidão ficou em silêncio, todos os olhares fixos na árvore mágica e na agonia visível de Dona Clara. E foi quando ela gritou: "Ele está aqui!" A frase reverberou e a atmosfera mudou. A tensão aumentou, como se a própria praça estivesse segurando a respiração. Miguel se virou, expressão de pânico no rosto. "Quem, Clara? O que está acontecendo?" Seus olhos se arregalaram ao notar o brilho sinistro da árvore. E então, antes que alguém pudesse processar, a sombra que rondava Dona Clara começou a se formar em uma figura humana, contorcendo-se como se houvesse vida própria. E assim, emergiu um homem, imponente e sombrio. Lucas sentiu seu coração disparar. "É ele", sussurrou, conhecendo aquele rosto que reverberava em sua memória. Era seu pai. "Pai?" A palavra escapuliu de seus lábios, um misto de esperança e desespero. O homem sorriu, mas o sorriso era frio, vazio. "Lucas, você não entende. Estou aqui porque a árvore me chamou. Mas, na verdade, o segredo não é sobre proteção, é sobre sacrifício." Um murmurinho passou pela multidão. A boca de Lucas ficou aberta. "Sacrifício? O que você quer dizer com isso?" A dor no peito aumentou, e ele sentiu como se o chão estivesse se despedaçando sob seus pés. As revelações que se prometiam não pareciam boas. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para Lucas. "Eu sabia que isso poderia acontecer. Mas nunca pensei que você teria que enfrentar esse peso." Sua voz embargada escondia um pavor que Lucas não queria reconhecer. "O que essa árvore esconde, pai?" Lucas perguntou, a frustração crescendo a cada segundo. A luz pulsante da árvore ofuscava tudo ao redor, intensificando a sensação de que algo muito profundo estava prestes a ser revelado. "Você não entende. Seu amor por Elisa hermetiza uma ligação antiga, uma conexão que nunca deveria ter existido." O homem disse, transformando-se em uma sombra do que deveria ser um pai acolhedor. "Elisa é parte desse ciclo. A árvore não é um refúgio, é uma prisão." Outro choque percorreu Lucas, como se tivesse sido atingido por uma marreta. "Uma prisão? Deixe-me entender." "Você está dizendo que minha mãe, que Elisa não é o que parece?" disse, a confusão começando a se transformar em pânico. Dona Clara respirou pesadamente, olhando novamente para a árvore. "A árvore guarda o que seria sua herança, Lucas. Seus verdadeiros laços estão dentro dela. Você deve fazer a escolha certa." Mais murmúrios se espalharam entre as pessoas ao redor, e a ansiedade tomou conta da praça. Miguel gritou do fundo: "Esse homem não pode ser sua família. Ele foi embora, Lucas. Ele abandonou você." As palavras eram como facas, cortando a tensão que pairava no ar. "O que é verdade?" Lucas perguntou, sua voz se quebrando em desespero. Ele queria entender, mas a avalanche de revelações desmontava tudo ao seu redor. Antes que pudesse processar suas emoções, uma explosão de luz irrompeu da árvore. No mesmo instante, a figura do homem desmoronou, transformando-se em fumaça densa que se dissipou, como um pesadelo se desfazendo ao amanhecer.
e o que restou foi um silêncio perturbador. A árvore, agora reluzindo, parecia gritar com sua própria voz. A escolha está em suas mãos, Lucas, reverberava em seu coração. Agora ele estava mais confuso do que nunca. O que mais não sabia sobre sua vida? E o que seria essa ligação que o prendia a algo tão grandioso e sombrio? As sombras dançavam ao redor, e ele sabia que as respostas estavam mais próximas do que pensava. Mas o peso da incerteza o esmagava. O que a árvore ainda guardava? Que segredos deveriam ser revelados antes que tudo fosse perdido para sempre? Lucas sentiu o vazio se expandir ao seu redor. A luz da árvore pulsava com uma intensidade crescente, fazendo seu coração disparar ainda mais. A escolha está em suas mãos, Lucas, reverberou em seu peito, como se a própria árvore estivesse implorando. Mas o que isso significava? Ele olhou para Dona Clara, seus olhos repletos de lágrimas, e para a jovem que afirmava ser filha de Elisa. A confusão se misturava à urgência. O que ele realmente sabia sobre sua família? A sombra do homem que se havia dissipado continuava a assombrar seus pensamentos. Então a árvore tremeu e o ar ao redor deles parecia eletrizado. "Lucas!" gritou a jovem, sua voz carregada de pavor. "A verdade está se espalhando. Precisamos agir antes que seja tarde demais." No entanto, antes que ele pudesse responder, um tremor mais forte sacudiu o chão sob seus pés. As raízes da árvore começaram a se expor, e uma nuvem negra e espessa emergiu do terreno, envolvendo a praça em uma escuridão sufocante. As pessoas começaram a gritar, e as vozes de pânico ecoaram enquanto a visibilidade desaparecia. "Protejam-se!" alguém gritou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. A multidão estava em caos, e Lucas sentiu o gelar de seu sangue. Mas a jovem estava parada, seus olhos fixos na árvore, como se estivesse prestes a desvendar um mistério profundo. "Não podemos deixar isso acontecer", ela gritou, e com isso levantou as mãos em direção à árvore. Um brilho intenso começou a se formar ao seu redor. "A árvore precisa de um sacrifício." O peito de Lucas apertou. Um sacrifício? Sua voz estava embargada, e antes que pudesse compreender, a imagem daquele homem sombrio voltou à sua mente. O que ele teria dito? Sacrifício? Dona Clara começou a se contorcer, agora com uma expressão de dor indescritível. "Não, Clara!" Lucas gritou, porém o som da pandemônio ao redor o tornou quase inaudível. Algo estava errado. Muito errado. A energia da árvore estava se voltando contra eles. Então, como se atraído por um imã invisível, uma luz começou a ser sugada do corpo de Dona Clara, enquanto ela caía no chão. "O que está acontecendo?" Lucas fez um movimento para correr até ela, mas as raízes da árvore se ergueram e o prenderam no lugar. Um grito desfeitor cortou o ar. O som de uma vida sendo drenada. "Clara, não!" A voz da jovem se quebrava em meio à sentença de desespero. "Ela fez uma escolha, Lucas. Ela sempre soube." E o que parecia um desespero, de repente virou uma realização. "Você sabia?" Lucas virou-se para Dona Clara, sua mente girando. "Você sabia de tudo isso?" O desespero se transformou em raiva, e a confusão aumentava. Dona Clara, com seu último suspiro, olhou para Lucas com um significado profundo em seus olhos. "Estava destinado a você, Lucas. Você é a chave. Sempre foi." E em um último esforço, ela fechou os olhos. E a luz que a cercava se dissipou como uma chama se extinguindo. O silêncio quase sagrado dominou a praça, e a jovem olhou para Lucas, agora pálida como a névoa. A verdade do seu passado precisa ser revelada. "Você é o guardião." E então, como uma tempestade surgindo do nada, um novo grito ecoou do interior da árvore, e a luz que antes era vibrante transformou-se em uma sombra colossal.
O que você quer dizer com isso? Lucas sentiu seu coração parar por um instante. O que Clara sabia que não me contou? Ela sempre soube do seu vínculo, da responsabilidade que você herdou. O que a árvore representa para você não é só sobre passado, é sobre futuro, ela disse, agora com lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi nesse exato momento que o chão sob eles começou a rachar, e uma fissura se abriu, liberando uma energia negra e pulsante que parecia viva. E em um acto reflexivo, Lucas decidiu dar um passo à frente, sentindo que a árvore o chamava. Mas justo quando estava prestes a tocar a superfície da árvore, uma voz profunda, ecoando do centro da fissura, disse: Você não pode evitar o seu destino. Lucas, a escolha já foi feita. O ar ficou pesado e denso. O que essa escolha significava? Que destino estava reservado a ele? A jovem olhou para Lucas, e por um breve instante, seus olhos brilharam com uma luz que parecia misturar esperança e terror. Você não tem ideia do que está por vir, ela murmurou, e suas palavras ecoaram na mente de Lucas, ressoando como um sino distante. E então, em uma reviravolta que deixou a todos em choque, a árvore começou a girar, revelando um portal. Uma passagem para um lugar que não era deste mundo. Sem saber se deveria avançar ou recuar, Lucas sentiu a chamada daquele outro lugar. E quando as sombras na fissura começaram a se contorcer e a formar figuras, ele se viu na encruzilhada entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. E a dúvida pairava no ar. O que mais ele estava prestes a descobrir naquela terra de mistérios e segredos ainda não revelados? Lucas olhou fixamente para a abertura criada pela árvore. A mente dele rodopiava com perguntas. O que está? A luz pulsante na fissura parecia chamar por ele. A jovem ao lado de Dona Clara, agora com os olhos cheios de lágrimas, estendeu a mão. Nós precisamos entrar. Temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas antes que pudessem dar um passo em direção ao portal, um rugido devastador irrompeu da fissura. As sombras começaram a girar, assumindo formas vagamente reconhecíveis. Um vento gelado soprou, arrastando folhas e os murmúrios da multidão. Não, Lucas gritou. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que tudo ali era maior do que ele, mais complicado do que imaginava. O rosto da jovem se transformou em um misto de terror e determinação. Ela se virou, gritando para a multidão que tentava fugir. Fiquem longe da luz. Não se aproximem. Um momento de silêncio súbito caiu sobre a praça, e em seguida as sombras convergiram, formando uma entidade de pesadelo. O coração de Lucas disparou. O que é isso? Ele se lembrou do homem que surgira antes, da revelação sobre seu pai e do que Dona Clara dissera. Mas sua atenção foi dividida, porque a jovem começava a brilhar com uma luz dourada, sussurrando palavras que ninguém mais conseguia ouvir. Essa conexão é real, Lucas. Você precisa saber a verdade, ela gritou, enquanto a entidade se tornava mais definida, os olhos brilhando como carvão em brasa. Era como se a própria árvore estivesse se alimentando de suas emoções, de seus medos. Então, algo chocante aconteceu. A entidade, agora bem próxima, revelou uma figura familiar, um rosto que Lucas conhecia. Elisa, ele sussurrou. O coração dele rufava como um tambor. Mas antes que pudesse compreender, ela sorriu para ele e sua imagem se fragmentou, revelando uma verdade devastadora. Não sou só um rosto do passado, Lucas. Sou parte do que você é. A voz dela ecoou. Uma mescla de ternura e dor. O que você sempre quis saber.
Eu sou a razão pela qual sua vida não é o que deveria ser. Uma onda de choque atravessou o corpo de Lucas. Como você? O que você quer dizer? O mundo ao redor dele desmoronava, a sensação de perda se intensificando. Algumas escolhas têm um custo alto, Elisa continuou, enquanto a jovem lutava para mantê-la contida, olhos brilhando com desespero. Fui deixada em um limbo. Não pude proteger você. E o ser que agora você vê se alimenta de suas dúvidas e do seu passado. O murmúrio na multidão se intensificou. Mãos cobriam bocas, olhos arregalados, e um pânico começava a tomar conta de todos. Isso não pode estar acontecendo, Lucas gritou, a voz falhando. Você está morta! Eu morri para proteger você, mas eu nunca deixei de estar aqui. Lucas sentiu uma dor intensa, como se tivesse levado um soco no estômago. A conexão dele com Elisa começava a se sentir mais real do que nunca. O que significa tudo isso? A pergunta saiu como um sussurro frágil, quase uma súplica. E atordoado, ele percebendo que todas as suas suposições estavam prestes a desmoronar. A jovem, ainda lutando para manter a lucidez, olhou para a árvore. A verdade não é só sobre ela, é sobre você, Lucas. E o que você vai escolher a partir daqui. Você pode quebrar o ciclo ou se tornar parte dele. Lucas fechou os olhos, um turbilhão se formando em sua mente. Se tudo que acreditara fosse falso, e o que viver seria a morte. Se a essência de sua vida fosse manipulada por escolhas feitas no passado, qual era o seu verdadeiro eu? Torturado, ele olhou novamente para a entidade. Padreudo e ao mesmo tempo familiar, ele precisava entender. A luz da árvore e a cena ao seu redor pareciam flutuar em um modo quase surreal. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ele olhou em volta, buscando apoio em seus amigos, mas as sombras cresciam, e a verdade parecia dançar na ponta dos dedos. Enquanto a tensão se intensificava, uma nova explosão de luz irrompeu da árvore, desestabilizando ainda mais a realidade à sua volta. Lute, Lucas! A jovem gritou, um último apelo inserido num grito de batalha. Lucas sentiu que a batalha estava apenas começando. O que a árvore ainda guardava? O que mais estava prestes a vir à tona? A única coisa que sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas olhou fixamente para o portal que a árvore havia aberto. O medo e a ansiedade o consumiam. Precisamos entrar! A jovem gritou, sua voz ecoando entre as sombras. Mas antes que pudessem avançar, uma onda de energia cortou o ar como um relâmpago. As sombras se tornaram líquidas, se contorcendo, e Lucas não conseguia se mover. Então, um grito cortante ecoou. Lucas, cuidado! Foi Miguel, correndo para afastá-lo do portal. Mas a luz da árvore estava se intensificando, as sombras começando a formar uma forma real, um espectro que se aproximava. Era confuso, mas familiar, o perfil de alguém que Lucas pensou ter perdido para sempre. É ela, ele gritou, o peito apertado. Elisa! Lucas, não! A jovem puxou-o, mas era tarde demais. O rosto que surgiu das sombras era de Elisa, mas não era a Elisa que ele lembrava. Os olhos dela brilharam com uma ferocidade estranha e uma escuridão que parecia absorver a luz da própria árvore. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz ecoando com um tom quase sombrio. Você está viva, Lucas sussurrou. A esperança do reencontro transformou-se em confusão. O que aconteceu com você? A expressão de Elisa se alterou, transparecendo dor e fúria. Você não entende, Lucas. Eu sou parte deste ciclo maldito. A árvore, ela não é apenas um símbolo. É um cárcere. E você é a chave para libertar todos nós. As palavras dela tentaram penetrar o véu da confusão que estava cercando Lucas. O que você quer dizer?
Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Por que você se foi? E por que Dona Clara? Ela nunca quis que você soubesse a verdade. Elisa interrompeu, sua voz elevando-se com raiva. Você é mais do que apenas o filho de Elisa. Você é o herdeiro desse legado maldito. E todos que estiverem ligados a você sofrerão. A jovem que estava ao lado de Lucas ficou paralisada. Tudo isso é um jogo de poder, ela murmurou, percebendo o que estava em jogo. Você merece saber, Lucas. É por isso que Clara fez o sacrifício dela. Lucas olhou para a árvore, o pulsar de sua luz agora parecendo mais uma advertência do que uma promessa de salvação. Ela se sacrificou? Por quê? Elisa avançou e a sombra ao redor dela se intensificou. Quase como se compactasse a própria realidade. Cada geração que tenta quebrar o ciclo acaba presa na árvore. Ah, Lucas, você pode fazer a escolha certa, mas saiba, essa escolha terá consequências. Você terá que decidir entre seu passado e o futuro. Nesse momento, um novo som ecoou. Uma cacofonia de sussurros envolveu a praça. As sombras da multidão começaram a se contorcer, revelando elementos que não deveriam estar ali. Era um teatro de medos e esperanças, todos presos nas correntes do carvalho. Lucas, escolha agora! Gritou a jovem, seus olhos brilhando com desespero. O que até então era uma busca por respostas, agora virou um dilema devastador. Estamos perdendo a chance de mudar tudo. E então, no meio desse tumulto, algo inacreditável aconteceu. Lucas sentiu sua mente se fragmentar em duas. Ele viu visões de seus pais, de Dona Clara, da jovem ao seu lado. Todos eles lhe oferecendo diferentes futuros, diferentes legados. Mas uma nova imagem estabilizou no seu pensamento. A sombra do homem sombrio, seu pai, ele não havia desaparecido por acaso. A árvore o havia escolhido. Você precisa escolher não apenas por você, mas por todos nós, disse Elisa, agora quase desesperada. Mas Lucas sabia que estava prestes a descobrir algo ainda mais impactante. A luz da árvore começou a explodir em um turbilhão, e enquanto as sombras dançavam pelo ar, uma nova revelação atravessou sua mente. Não é só minha escolha, pensou. É sobre todos nós. As sombras da multidão começaram a se erguer, formando o retraço de um tempo que estava para ser revelado. E, no centro de tudo, Lucas percebeu que a única coisa que poderia libertá-los poderia ser sacrificar aqueles que mais amava. Um frio percorreu sua espinha. O que isso significava para ele? Lucas! A jovem gritou em desespero. Faça a escolha! E aí estava ele, no coração do caos, quando a verdadeira natureza do que estava por vir o atingiu com um impacto avassalador. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais a árvore estava prestes a revelar? E quem realmente ele estava prestes a sacrificar? Lucas ficou paralisado. A luz da árvore piscava. Seu coração batia forte. Ele sabia que o momento havia chegado. A escolha está em suas mãos. A voz de Elisa ecoou, misturando-se com o som da sombra se retorcendo. A pressão se acumulava, apertando seu peito como uma serpente. Lucas, você pode salvar todos nós. A jovem ao seu lado implorava, seus olhos brilhando com desespero. O peso da decisão, como uma tempestade, se acumulava dentro dele. Sacrificar alguém que amava? O que ele deveria fazer? O portal parecia repousar em um mar de luz e escuridão, chamando-o para um destino desconhecido. Ele olhou de um lado para o outro. As pessoas ao redor estavam em choque, seus rostos pálidos e tensos. O murmúrio crescente da multidão se tornava um rugido. O medo pairava no ar, e o tempo parecia desacelerar. Se eu entrar, o que acontecerá? Lucas se perguntou, lembrando-se de todas as histórias que Dona Clara lhe contara.
A árvore é um cárcere, uma prisão. As palavras de Elisa retumbavam na sua mente. Não podemos deixar isso continuar, ele gritou, a raiva e a dor se misturando em sua voz. E se ele tivesse que sacrificá-la? Se eu me sacrificar, posso quebrar o ciclo. Lucas, você é mais do que isso, Miguel gritou, interrompendo seus pensamentos. Você não pode fazer isso. Mas algo dentro dele começou a se destravar. As memórias de Elisa o invadiam. Os momentos felizes, os sonhos compartilhados. Ele lembrou-se da força que ela sempre teve, do amor que sentiam. Não posso deixar isso acabar assim. Precisamos entrar. O tempo está se esgotando. Implorou a jovem, enquanto a luz da árvore pulsava cada vez mais forte, uma batida ressoante no fundo do seu ser. Ela estendeu a mão como um farol em meio à escuridão. Lucas hesitou, olhando em seus olhos. E se a verdade machucar ainda mais, o que mais perderei? Às vezes a verdade é a única coisa que pode nos salvar, respondeu ela, e Lucas percebeu a determinação em seu olhar. A escolha é sua. Mude o curso dessa história. Com um suspiro profundo, Lucas tomou coragem. Ele se virou para a árvore e, em um momento de clareza, pousou a mão no tronco. A energia que emanava dela era intensa, parecia falar diretamente à sua alma. Ele sentiu a dor das gerações passadas, os sacrifícios escondidos. O que a árvore guardava? Ele precisava saber. As raízes tremiam e a luz se intensificou, envolvendo-o em um brilho quente. Ele viu flashes de lembranças, cada pessoa que havia amado, cada medo que havia enfrentado. E a verdade começou a se revelar. Não sou apenas eu, somos todos nós. A árvore é a conexão de nossas vidas. Uma onda de força percorreu seu corpo, enquanto ele gritava, sei o que preciso fazer. A energia da árvore parecia escalar, e em um último esforço ele abraçou a luz, sentindo sua essência fundir-se com a do carvalho. E então, tudo ficou em silêncio. O numbo ao redor desapareceu em um instante, e Lucas se viu no espaço vazio. A luz suave emanava do tronco. Ele sentiu a presença de Elias, de Dona Clara, da jovem ao seu lado. Ele tinha tomado a decisão certa. Mas agora, que futuro ele poderia criar? Quando as imagens começaram a girar novamente, Lucas percebeu que havia um novo caminho. Ele poderia reconstruir o que havia sido perdido, restaurando as ligações que a árvore havia protegido. Mas isso exigiria um custo. Você não pode voltar atrás agora, Lucas, sussurrou a jovem. Depois de tudo, o que escolherás? Ele olhou em volta, sentindo a determinação crescer. A batalha não estava perdida. A história continuava, e a árvore, agora um símbolo de resiliência, era a chave para um futuro cheio de esperança e de possibilidade. Assim, Lucas decidiu, no fundo do coração, que mesmo diante da dor, ele lutaria. Esse era apenas o começo. E você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajuda demais. E não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Compartilha instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade maravilhosa.